Oi, gente! Nosso passo a passo de hoje é de uma peça que junta tudo que eu gosto, que é prática, rápida de fazer, vai pouco material e é super útil. Que é essa carteirinha muito fofa aqui. Ela tem esse bolsinho com zíper aqui na frente, bolsinho forradinho. E aí tem uma abinha de corino aqui e por dentro tem dois bolsinhos. Tem esse bolso aberto, aqui eu fiz ele pra caber a identidade, então ela fica ótima também pra carregar documento do carro. E aqui embaixo tem um bolso com duas divisórias, então dá pra colocar cartão aqui, ó. E aí fica bem prático, então é uma peça bem legal pra você investir agora na hora de fazer peças pro Natal ou pra vender em feira, que eu acho que ela funciona super bem. E eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Essa peça eu fiz utilizando os tecidos que vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca e usando o nosso cupom ArteDaB você ganha um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para nossa peça a gente vai precisar cortar a medida de 24 por 14 no tecido principal e na manta. Aqui eu tô utilizando a manta R2, mas você pode usar a manta que você tiver em casa. O tecido de forro dessa parte, cortei um pouquinho maior, como eu sempre costumo fazer. Os dois bolsinhos internos da minha carteira, eu cortei a medida de 14 por 18. Ó, eu já passei ela dobradinha aqui e coloquei uma entretela aqui dentro. Essa entretela, ela tá medindo 9 centímetros de altura por 14, então ela pega só a metade aqui do meu bolso. Eu não lembro a gramatura dessa entretela porque eu já comprei ela há muito tempo, mas você pode usar qualquer uma que você tiver, ou pode até deixar sem a entretela. Eu coloquei aqui pra dar um reforço no bolso porque eu acho que o acabamento fica melhor. Mas se você não tiver, pode dispensar. Então, cortei duas vezes o bolsinho igual, nessa medida de 18 por 14. E também cortei uma medida do forro, também no 18 por 14. Esse aqui vai ser o forro do nosso bolso com zíper. Cortei uma abinha aqui no corino montana, medindo 2 centímetros por 8. Mas se você quiser fazer no tecido, você pode fazer, que também vai ficar legal. Um zíper. Esse aqui tem mais ou menos uns 20 centímetros, e eu tô usando o zíper número 5. E eu também preciso de uma tira de tecido para fazer o acabamento da minha carteira. E essa tira aqui eu cortei com 3 centímetros de largura e a gente vai precisar de mais ou menos 70 centímetros de comprimento aqui dessa tira. E ela não precisa ser no viés. Claro que se você tiver viés aí na sua casa e quiser aproveitar o viés, você pode utilizar. Mas como a nossa peça tem as pontas retas aqui, não tem nenhuma curva, você não precisa cortar o seu tecido enviesado. Ele pode ser no sentido do tecido mesmo, tá? E a gente também vai precisar de um cursor. E aqui, a dica que eu dou é que a gente use um cursor bem bonito, porque esse zíper fica bem destacado na frente da nossa carteira. Então o cursor, como é uma peça bem simples, o cursor decorado ajuda a dar uma graça aqui na nossa peça. Vou começar passando um pesponto aqui no topo dos meus bolsinhos, nessa parte onde tem a dobra. Se você quiser usar um ponto decorativo, fica muito legal nessa parte. E vou pegar a parte aqui do corpinho da carteira. E eu vou cortar um pedaço de 7 centímetros aqui dela. Ó, e aqui vai ser onde eu vou inserir o meu zíper. Então, cortei aqui esse pedacinho e vou costurar o zíper aqui entre essas duas partes. Daquele mesmo jeitinho que a gente sempre costura zíper, colocando lá direito com direito, passa a costura, depois coloca o forro, rebate. E o forrinho vai ser esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Pessoal, eu comecei costurando o zíper nessa parte menor aqui da minha peça, aquela que tem 7 centímetros de altura. Costurei o forro também, aí eu vou passar agora rebatendo a costura aqui por fora, e depois que eu rebater essa costura que eu vou costurar o outro lado aqui da peça. Vocês já vão entender, porque como o meu forro tá fechado aqui, quando eu for rebater a costura desse zíper que tá aqui em cima, eu vou continuar deixando o meu forro virado pra baixo. Ó, então ele vai estar fechado lá. E quando eu for rebater, ele vai estar nessa posição aqui atrás da minha peça. Porque eu preciso que esse forro fique virado para esse bolsinho menor aqui. Se eu jogar o forro para cima, depois o bolso vai ficar todo esquisito.
Aqui na hora de rebater, eu vou puxar só a parte do tecido principal pra fora. O forro mantenho virado aqui pra baixo. Zíper costurado na minha peça e ela vai ficar desse jeito. Aqui a parte de trás, como eu falei, o forro fica virado pra baixo, então ele tem que estar nessa posição. E antes de eu colocar o cursor na minha peça, eu vou costurar o meu tecido de forro aqui na parte principal. Então eu vou sobrepor, ó, meu tecido de forro tá virado com o direito pra baixo, o principal com o direito pra cima. E aí você pode prender aqui com alfinetes para segurar no tecido e eu vou passar uma costura aqui no entorno, evitando esse pedaço aqui do zíper que vai ser por onde eu vou inserir o cursor. Do outro lado, se você já quiser passar por cima dele, pode passar. Eu só vou deixar esse pedacinho aqui sem costurar. Eu acho que fica melhor costurar antes de colocar o cursor, porque ele cria um volume na nossa peça, então pode sobrar um pouquinho de forro quando a gente coloca o cursor antes de passar essa costura de fixação. Agora eu vou colocar o cursor na minha peça e cortar todo esse excesso que tem aqui de tecido e de zíper. Corpo da carteira praticamente pronto, agora a gente vai colocar os bolsos aqui na parte interna da nossa peça. Eu vou virar ela aqui pro lado do forro. Um dos bolsos eu vou posicionar ele junto aqui da onde tem o zíper e a gente simplesmente vai passar uma costura para fixar aqui a toda a volta. E aqui do outro lado, aonde não tem o zíper, eu vou colocar o meu outro bolso. E nesse segundo bolso, eu vou passar uma costura bem no meio aqui da minha peça. Como ela tem 14, eu vou marcar 7 centímetros aqui e vou passar uma costura. Isso vai criar aqui dois bolsinhos para colocar cartão. Mas se você não quiser fazer essa divisória, você também não precisa. Gente, agora só falta costurar a abinha aqui pra gente terminar a montagem da nossa carteira. E eu vou posicionar ela com a parte lisa aqui do meu montana, porque eu considero essa parte do direito, mas se você quiser colocar outra também não tem problema. E vou alinhar ela com essa costura que eu fiz da divisória aqui dos cartões. Porque daí na hora que fechar, a aba vai fechar por cima aqui do bolsinho. Agora eu vou pegar aquela tira de tecido para fazer o acabamento da minha carteira. Tô usando aqui uma guia magnética para manter a margem de costura. Como eu uso a máquina industrial, a minha margem de costura é de meio centímetro por causa desse pezinho que eu uso. Mas se você estiver usando a máquina doméstica, puxa um pouquinho a sua agulha para a esquerda que aí você já vai conseguir essa margem menor. Eu acho que costurar com 0,75 você vai ter que cortar a sua tira de tecido um pouco mais larga daí, tá? Aí você pode cortar com 5 centímetros que você vai conseguir também. E aí eu vou começar a costurar. Eu vou deixar um pedacinho de tecido sobrando lá pra depois fazer o acabamento. Vou encaixar aqui, ó, virado direito com a minha peça. E vou costurar normalmente, como se eu fosse costurar um viés. E quando eu chegar aqui na pontinha, eu vou fazer um cantinho mitrado. Mas quando chegar na ponta, eu mostro pra vocês como é que eu faço. Agora, eu tô chegando perto aqui da minha ponta, tá vendo? E quando eu chegar a mais ou menos meio centímetro dela, eu vou passar a costura na diagonal aqui da minha ponta. Vou chegar próximo dela e vou virar a minha peça para costurar só a pontinha. Fiz essa costura aqui, agora eu vou jogar o meu tecido pra lá, ó. Ele vai formar como se fosse um triângulo aqui, ó, angulado com a minha peça. E aí eu vou dobrar ele por cima de novo, pra que ele fique com o direito virado pra baixo. Alinha aqui, ó, com a ponta e continua a costura. E a gente vai repetir esse processo em todos os 4 cantos da nossa carteira.
Agora, pra fazer o acabamento da minha peça, eu vou continuar costurando aqui, né, até o final. Mas essa pontinha que eu deixei aqui sem costurar, eu vou dobrar ela na diagonal. E vou passar a outra tira por cima dela. Que aí eu vou ter o acabamentinho aqui do meu viés. Mas se você quiser fazer o acabamento de outra forma, pode fazer da forma que você já tá acostumado. Depois de costurar aqui o nosso tecido de acabamento, ele vai ficar dessa forma. E agora é só virar ele aqui pra cima. E eu vou fazer uma dobrinha nele, igual quando eu faço acabamento com viés. E se você estiver usando o viés pronto, faz do jeito como de costume também. Aqui, ó, eu vou dobrar ele mais ou menos até onde encontra a minha peça, tá vendo? E daí eu vou dobrar sobre a costura. E aqui eu vou prender com grampa toda a volta pra me ajudar e a gente vai passar uma costura rebatendo todo esse acabamento. E aí a nossa carteira já tá pronta. É só colocar o botãozinho. Eu vou usar um botão de pressão de plástico mesmo, mas você pode usar o botão que você tiver em casa. E, gente, se você tem a guia magnética, continue usando ela na hora de fazer o acabamento, de rebater aqui a costura, porque aí a gente vai ter certeza que a nossa costura não vai passar por cima da que tá por baixo. Então, sempre é bom usar a guia, mesmo se você estiver usando o viés comum, esse jeito é bem mais fácil. Pessoal, eu decidi colocar essas cantoneiras aqui na minha peça. E pra aplicar elas, eu aplico na base da martelada. Então, ó, eu encaixo ela aqui na minha peça. Coloquei uma toalha aqui por baixo pra proteger a minha cantoneira. Eu vou segurar ela aqui e eu vou amassar com o martelo. Ó, que daí ela fica bonitinha aqui por dentro também, o martelo não machuca muito a cantoneira. E por fora ela fica assim. Eu vou repetir aqui nas outras pontas. Agora o Len tá ali tentando tirar a cantoneira, porque ele falou pra mim assim, não, com alicate deve ser mais fácil. E eu falei, vai ficar torto? E ele, não. Agora tá lutando pra tirar a cantoneira. Tá resolvido. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa carteira. Coloquei as cantoneiras aqui e dá um super charme também pra peça, né, esses detalhes. Por isso que eu falei do cursor também. E mesmo se você não tiver cursor decorado assim, bonitinho, se você for usar um cursor normal, coloca uma fita com uma miçanguinha que eu acho que vai funcionar super bem. E eu também queria comentar sobre a divisória aqui do meu bolso. Como eu costurei o forro na parte externa antes de colocar o bolso, a minha costura aparece aqui nas costas. Eu não acho que isso é um problema, mas se você não quiser que ele apareça, aí você vai precisar costurar no forro antes de fechar a sua peça. Mas eu acho que isso dá até mais firmeza, sabe, pro nosso bolsinho, ele fica mais preso. Mas aí vai do seu gosto e do jeito que você preferir fazer a sua peça. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Também deixa um like e compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!